Olá, queridos, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa gravação maravilhosa. Nós estamos aqui no dia 23/10/2021, pré-aniversário de Manaus, que será amanhã. Aqui é o grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e nós estamos aqui com os nossos colegas, a Bárbara Cabral, o Alexandre Rocha, que vão estar para nós explicando um pouco mais sobre o capítulo de hoje, e também está aqui a nossa professora master, Cristiane Fernandes, né? Comentando aqui muitas coisas para perguntar para os dois. Graças a Deus que não sou eu que vou responder, vai ser o Alexandre e vai ser a Bárbara. Nós vamos aqui dar uns rápidos avisos, que vai ser justamente no mês que vem, nós vamos estar estudando esse livrinho aqui. Eu estou com a versão antiga, talvez você tenha a versão nova. A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, né? O Ken Han, defensor da visão de terra jovem, muito conhecido, né? Hugo Ross, que é de terra antiga ou progressiva, Deborah Hasman, que é do criacionismo evolutivo, e o Steve Maier, que é o grande ícone desenvolvedor sobre muitas explicações da parte do design inteligente, né? Então, muito bom. E aí, para você que fica em dúvida, a BC2 tem alguma delas? Não, a BC2 ela não tem nenhuma escolha de nenhuma das 4, mas respeita as 4 visões, né? E convida sempre todos os cristãos a fazer um diálogo amistoso, respeitoso, e que possa desenvolver frutos de um cristianismo que conduza um bom diálogo científico para a glória de Deus, né? Então, fica aqui o aviso, nós sorteamos um livro desse, e quem ganhou foi o nosso colega Frank, no sábado passado, e para quem eu não sabia, ele mora em Coari, e aí eu fui entregar para os parentes deles, né? Para poder levar para ele, né? Ele disse que vai ler ele e a esposa dele, que é uma professora da UFAM, inclusive lá, que é a professora Eliane Batista. E eu nem sabia, né? Olha aí, o mundo é pequeno. E ganharam e falaram que vão ler o livro com muito carinho, que é um tema que chama muito a atenção a eles. Tirando esses avisos, né? Só quero aqui apresentar a Bárbara, ela agora é a nossa doutoranda do Projeto Bionorte, né? O Alexandre, Biotech. ele aqui... Pois é, né? Como? Repete aí para mim. Biotech. Biotech. Ó, já tinha errado. E o Alexandre, que estava conversando com a gente, dizendo que é da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, ele vai se apresentar também, né? Lógico, todo mundo vai poder se apresentar. Mas aí nós estamos muito felizes com a presença de vocês dois para poder estar trazendo o estudo do capítulo de hoje, que vai estar encerrando o nosso livro do Alistair McGrath, que é justamente Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, né? São 6 capítulos, todos eles no mesmo top do capítulo de hoje, né? E tenho certeza que foi desafiador para qualquer pessoa que for pegar esse livrinho para ler. Então, vamos ouvir rapidamente aqui uma apresentação rápida dos nossos dois dialogadores, vamos assim dizer, né? A Bárbara e o Alexandre. Vocês podem se apresentar rapidinho para a gente? Primeiras damas. Eu sou a Bárbara Cabral, eu sou doutoranda em biotecnologia, você vai começar agora, nesse semestre. Sou mestre em Direito Ambiental e especialista em docência da teologia. E já participei algumas vezes das reuniões do Cristãos na Ciência e agora vou poder participar com mais frequência, mais assiduidade. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para quem for ver depois. Meu nome é Alexandre Rocha, sou fisioterapeuta com especialização em fisioterapia traumato-ortopédica, sou membro da Igreja Presbiteriana Cidade Nova, vou ser papai, se eu permitir em breve. Tem um podcast de teologia também junto com um amigo meu chamado Diego, que está meio parado aí por N razões, mas a gente insiste em mantê-lo, né? E sou um curioso da área na verdade, de tudo que envolve fé cristã, ciência, cultura, arte, tudo que o Senhor Deus criou, eu tenho um pouco de curiosidade para conhecer. É isso.
Obrigada aí aos dois, né? Vamos aprender bastante. Antes da gente começar propriamente dito, eu vou pedir aqui para a professora Cris fazer uma oração, né? E nessa oração, Cris, a gente pede aí pela nossa situação de muitos irmãos que estão com problemas ligados à área financeira, houve uma inflação muito grande, aí nós temos um grupo grande de irmãos que estão passando por dificuldades, né? Gostaria que, ao você abençoar aqui, orando, pudesse apresentar também. Por favor. Amém. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por esse momento tão precioso em que estamos na tua presença para pensar, refletirmos a respeito desses importantes aspectos desse debate que é a ciência e a religião. Obrigada porque um dia o Senhor nos alcançou com a tua palavra, Deus. Obrigada porque nós estamos aqui, porque temos a mente de Cristo, temos a oportunidade, ó Deus, de invocarmos o teu nome, de fazermos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Senhor, nós somos a tua igreja, somos membros uns dos outros, e nesse momento nós queremos te pedir, clamar, ó Pai, por aqueles que estão, de alguma forma, Deus, sofrendo devido à ausência de recursos materiais, mas não apenas recursos materiais, financeiros, mas por ausência de amor, muitas vezes, de carinho, de atenção, de afeto, ó Pai. Sejamos nós os teus braços, sejamos nós as tuas mãos, ó Pai, a expressar tão grande amor, ó Pai, porque não existe maior alegria, como diz a tua palavra, do que dar, do que se doar, do que ser a expressão, ó Pai, do teu amor. Porque se hoje estamos aqui, é porque fomos alcançados pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Deus, dá-nos um coração sensível, ó Pai, sensível às necessidades do nosso próximo, sensível, ó Pai, àqueles que estão carentes, ó Pai, que nós possamos realmente ter ouvidos e ouvir, ter olhos, ó Pai, e possamos enxergar, ó Deus, com os olhos espirituais, possamos olhar e ver, ó Deus, a forma que tu queres que nós olhemos. Obrigada por essa tarde maravilhosa. Obrigada pela vida da Bárbara e do Alexandre, que se dispuseram, ó Pai, a estar aqui conosco. E com certeza serão momentos preciosos, ó Pai, de troca de experiências, de saberes a respeito desse tema tão importante, ó Pai, que é a ciência e a religião. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, é com você, gente. Bárbara e Alexandre, alunos. Tá bom. Vou começar aqui. Nós vamos falar hoje, Alexandre e eu, sobre o capítulo número 6, né, do livro Ciência e Religião, uma introdução, e o título desse capítulo é Alguns dos principais debates contemporâneos. Então, é um capítulo que faz um apanhado de várias áreas, né, como sociologia, filosofia, teologia, física, matemática, psicologia, e foi escrito pelo Alistair McGrath, né, que é professor de teologia e religião e cultura no King's College, lá em Londres, e ele tem doutorado em teologia em Oxford, e escreveu muitos livros que a ABC2 usa como base para os seus estudos. Eu não falei a igreja que eu sou, não sou membro da Igreja Batista Redenção, em Manaus, que não fica no bairro da Redenção, fica na Praça 14. A minha parte aqui do livro do Alistair McGrath é falar sobre a questão da filosofia moral, depois a filosofia da ciência e, por fim, a filosofia da religião, encerrando com a questão teológica. Sobre a questão da filosofia moral, para a gente iniciar. A questão desse título é o seguinte: as ciências podem estabelecer valores morais? Então, a moralidade humana, ela perpassa ali pela questão da ciência especial, as ciências naturais? Será que as ciências naturais têm condições de validar ou de direcionar os valores morais humanos? É isso que o capítulo trata. E para a gente começar, eu acredito que em outros capítulos já tenham feito esse debate, mas é bom a gente só fazer, né, sempre vai falar sobre moral ou ética, fazer uma distinção, então não é nada profundo, mas só para a gente relembrar aqui
a questão da ética, né? Surgiu o termo ética, éticos ou ethos, surgiu lá com Aristóteles, né, quando ele tratava das investigações sobre o ethos, que são as propriedades de caráter, os vícios e as virtudes humanas. E também pode ser entendido como os argumentos universais, a doutrina do caráter ou a filosofia moral. Né? E a moral vem do latim moralis e depois mores, dependendo da tradução, que trata dos usos e costumes, o que nós temos ou não temos que fazer, o que devemos ou não devemos fazer, para que devemos fazer algo. Então, são juízos morais de bom ou ruim. Existem autores que discutem isso profundamente, falam que a raiz da ética e da moral é a mesma, que significaria a mesma coisa, mas com o passar dos anos foi sendo feita essa distinção entre uma questão e outra. Havia um consenso na literatura, a partir da ideia de Einstein, de que as ciências naturais elas não são capazes de informar a tomada de decisões éticas, elas não servem, ciências naturais não servem como base para a ética humana. Isso era um consenso, Einstein defendia isso, que as ciências naturais elas não podem criar objetivos morais, elas não têm condições de fornecer meios para que os objetivos morais sejam alcançados. E um trecho aqui do livro que eu achei muito interessante, que fica o questionamento que Einstein falava o seguinte, que os objetivos ou valores morais não surgem como resultado de uma investigação científica, embora a ciência possa ajudar a implementar a sua aplicação. Então, a ciência ela pode contribuir com a moralidade humana, mas não é o objetivo dela. E nem não há como método científico levar a conclusões morais. Não tem como investigação científica resultar em valores morais. A identidade do objetivo moral e a motivação para alcançá-lo deve vir de outra fonte. Aí você falava isso, olha, não é a ciência, é outra fonte. Ele abre, e aqui, né, eu coloquei a discussão entre parênteses, que nós, como cristãos, acreditamos que a nossa fonte da ética moral vem de Deus por meio de sua revelação escrita através da Bíblia, mas Einstein deixou isso em aberto. Olha, não é a ciência, é outra fonte. Não chegou, não era do campo dele, só falou, olha, do meu campo não é. Então, é uma outra discussão com a qual a ciência até pode trazer lá uma certa contribuição, mas não é a responsável, em último caso, pelos valores morais. E aí, David Hume fala o seguinte, sobre o livro Tratado da Natureza Humana, ele fala sobre a disjunção entre aquilo que é e aquilo que deve ser. Que esse seria o ponto de partida para as discussões sobre a relação entre a ciência e a moralidade, onde que essas duas questões se encontram, onde elas divergem, até em que ponto elas podem caminhar e uma ajudar a outra, até que ponto elas têm que ser analisadas sob óticas separadas, por métodos separados, e ele traz o seguinte problema, então, como a análise científica do nosso mundo, que trata de sua descrição e interpretação, pode ser conectada a afirmações sobre como devemos agir dentro dele. Então, a partir de que momento que a ciência ela vai descrever, interpretar a moralidade humana, aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir, até que ponto a ciência pode entrar nesse campo da moralidade? Essa foi uma questão levantada por David Hume. E existem algumas hipóteses, né, que o livro trouxe. Só um momento aqui. A questão da teoria da seleção natural de Darwin, que não tem só implicações científicas, mas implicações também filosóficas. Existe, então, a diferença em Thomas Huxley, que fala sobre ética e teoria evolutiva como incompatíveis. Então, a partir
da análise da teoria da seleção natural de Darwin, ele fala que a ética e a teoria evolutiva elas seriam incompatíveis. Por quê? O que diz a teoria da evolução? Que foi uma vantagem para os seres humanos a luta por sua existência, essa habilidade que o homem teve, implacável e feroz, de destruir outros seres vivos que pudessem competir com ele, chegar a dominar toda a cadeia evolutiva, isso faz com que o que era antigamente, o que poderia ser visto como uma virtude dentro da teoria da seleção natural de Darwin, foi por causa dessa capacidade humana que o homem chegou onde chegou e sobreviveu e se colocou ali como um ser dominante em relação aos demais seres naturais. Hoje em dia, pela ótica e pela forma como os animais e os organismos vivos se relacionam, isso deixou de ser uma virtude e passou a ser um vício. Né? Essa ideia de destruir o outro para se preservar é inconciliável com os sólidos princípios éticos que a humanidade desenvolveu com o passar dos anos. Então, por isso que ele vê a ética como incompatível à teoria evolutiva de Darwin. Que a ética, para ele, é uma resistência baseada em princípios. Nós devemos, então, esse instinto animal que nós temos de destruir para autopreservação, ele deve ser conquistado e subjugado, porque hoje em dia se tem uma outra mentalidade de preservação, de equidade, de justiça, e ele trata, então, da bondade ou da virtude como a prática daquilo que é eticamente melhor. Então, o que antes levou a humanidade, segundo a teoria de Darwin, a um domínio sobre a natureza, hoje em dia deve ser encarada como um vício. Né? Então, segundo Thomas Huxley, a evolução ela explica as origens da ética, mas ela não fundamenta. Sobre a questão da moral, ainda podemos tratar aqui com Edward Wilson e Richard Alexander, que falam o seguinte, que a evolução não é direcionada nem se move em direção a um objetivo. Antes, só fazer uma observação, que o Julian, ele é neto do Thomas, e ele concordou em partes com o que o avô disse, mas ele falou o seguinte, que o processo evolutivo explica que o dever ser emerge do ser. Então, aquilo que nós fazemos, a forma como nós agimos, nosso conjunto ético-moral, ele vem daquilo que nós somos e que a evolução caminha para um objetivo definitivo do qual a ética faz parte. E Edward Wilson e Richard Alexander têm uma visão um pouco diferente. Eles falam que a evolução ela não é direcionada nem se move em direção ao objetivo. Então, o Julian diz que sim, que existe um objetivo, existe uma meta na evolução, uma razão da evolução existir, e que um desses objetivos é tornar o mundo mais ético. E o Edward Wilson e Richard Alexander falam que não, que a evolução ela não é direcionada, nem se move em direção ao objetivo, muito menos em direção à ética. E eles falam que as origens das instituições morais humanas, então, já que não seria a evolução, elas deveriam ser explicadas em termos da história evolutiva da humanidade, não como um objetivo da evolução, mas como algo que aconteceu ao longo desse processo por uma série de questões de necessidade mesmo da natureza humana. E a hipótese 2, então nós vimos a teoria da seleção natural de Darwin, e agora a hipótese 2, então, para essa questão do surgimento da ética e o que ela tem a ver com as ciências naturais, seria a noção de bem-estar do Sam Harris,
com o livro A Paisagem Moral. Ele é um autor contemporâneo e ele fala sobre moralidade científica objetiva. Então, toda aquela ideia que até Einstein ela era muito bem... era um consenso na ciência. É claro que quando a gente fala em consenso, né, sempre tem aqueles que discordam, mas assim, a maioria concordava com a ideia de que as ciências naturais não são capazes de trazer valores éticos para a humanidade. E aí vem agora esse médico contemporâneo, Sam Harris, ele é neurocientista, e com o livro A Paisagem Moral, ele traz uma visão totalmente diferente daquilo que, a meu ver, né, acho que a gente pode fazer aqui, de repente não só apresentar o livro, mas trazer um posicionamento pessoal, né, que eu concordo com aquilo que Einstein defendia e sou totalmente contra o que Sam Harris fala sobre a moralidade científica objetiva. Acho que o livro A Paisagem Moral foi um desserviço à ciência, porque ele fala o seguinte, que a ciência é capaz de determinar e definir valores morais objetivos. Então, embora Einstein não tenha falado, olha, eu não sei quem é que determina os valores morais objetivos, mas a ciência, em especial ciência natural, com certeza não é. Aí veio Sam Harris, já no século XXI, e fala exatamente o contrário. Não, os valores morais objetivos, eles vêm da ciência, em especial da neurociência. Ele fala que a neurociência é quem determina e fundamenta os valores morais. A moralidade está ligada a manter ou melhorar o bem-estar das criaturas conscientes. Então, trata a moralidade como aquilo que está ligado, tudo que está ligado ao bem-estar. Então, o bem-estar regeria a noção de moralidade humana, o que, a meu ver, é totalmente falho e pode levar a caminhos desastrosos, né? E tem uma crítica muito forte ao Harris. O que mais tem é crítica sobre ele, sobre o livro dele. A ideia dele é que ele não explica a moral universal, mas ele só traz apenas pressupostos centrais do utilitarismo, que está ligado à cultura dele americana, né? Cultura ocidental, educada, industrializada, rica e democrática, né? Aquilo que se faz bem para a humanidade, então aquilo ali é um valor moral que deve ser aceito. E aí passamos para o segundo ponto, sobre a filosofia da ciência. Será que a realidade está limitada ao que as ciências podem revelar? Seria, então, a ciência a última ratio para as questões morais? Em especial, esse capítulo tem dois objetivos. Identificar os diferentes métodos que são característicos das ciências naturais. Então, o que a ciência natural usa como método para identificar a realidade, né? E como é que a gente pode considerar como esses métodos se relacionam com outras formas de investigação. Não existem só os métodos das ciências, em especial das ciências naturais. Existem métodos da filosofia, métodos da teologia, que também explicam a realidade de uma outra forma. E o segundo objetivo seria perguntar se esses métodos científicos ou os resultados que a ciência pode nos trazer, se tem alguma autoridade privilegiada ou exclusiva na determinação do que é o conhecimento verdadeiro. Será que tudo aquilo que é concluído a partir de um raciocínio filosófico ou teológico, né, metafísico, deve ser ignorado e apenas a ciência, aquilo que é testado e validado pelo método científico, deve ser considerado como correto, verdadeiro e uma bússola para os valores morais da humanidade? E então, para que a gente possa responder essas questões, nós temos que falar sobre alguns conceitos que o próprio capítulo traz. Primeiro, a gente precisa falar sobre cientificismo. Cientificismo que impera hoje na sociedade, porém, é uma doutrina filosófica. É só mais uma teoria que diz o seguinte, que a ciência é superior a qualquer outro saber ou conhecimento usado para compreender a realidade, inclusive conhecimentos tradicionais.
é uma doutrina filosófica que considera como definitivo o conhecimento científico. Então, se o conhecimento científico não pode provar aquilo, não existe, não é válido, não é real. E o livro ele trouxe que essa teoria cientificista ela tem 3 ímpetos. O ímpeto imperialista, que estende o método científico onde ele não é cabível. O ímpeto salvífico, que traz a ciência como capaz de satisfazer todas as preocupações, as necessidades éticas, espirituais, existenciais da humanidade. E tem um ímpeto absolutista, que só a ciência interpreta a vida, o universo, tudo. E precisamos também falar sobre esses dois conceitos, de naturalismo metodológico e materialismo metodológico. O naturalismo metodológico é um método de investigação, assim como o materialismo também só que o naturalismo ele é característico das ciências naturais e ele não exclui outros métodos de pesquisa ou de abordagem da realidade, né? E o materialismo metodológico são regras confiáveis e viáveis para explorar a realidade e não limita a realidade ao que pode ser explorado por ele. Então, a gente não pode confundir o cientificismo com naturalismo e materialismo metodológico. Alvin Plantinga, filósofo, fala o seguinte, que os cristãos devem incluir ideias cristãs como ação divina especial em sua reflexão científica. Então, ele fala que não tem como desassociar a nossa fé daquilo que a ciência pode trazer. Aí eu particularmente acredito que toda pesquisa, pesquisa científica, por mais bem embasada que ela esteja, se a conclusão dela contraria algum princípio ético-moral da palavra de Deus, eu descarto, eu dou o meu descrédito para aquela pesquisa. E eu já vivi o suficiente para ver algumas pesquisas, inclusive de até ser ridicularizada, né, por me posicionar contra algumas ditas pesquisas científicas, que com o passar dos anos caíram por terra com novas pesquisas e novas teorias que foram desenvolvidas. Então, eu seguramente acredito no que Plantinga falou, né, e creio que se eu tiver que escolher entre ficar com uma pesquisa científica e um princípio claro, expresso da palavra de Deus, eu vou escolher a palavra de Deus, e eu creio que com o passar do tempo, aquilo que vai contra a palavra de Deus vai cair por terra com o avanço da ciência. E tem uma crítica, né, a Plantinga, que é do Macmullen, que fala o seguinte: o uso do naturalismo metodológico como ferramenta de pesquisa nas ciências naturais não compromete o cristão com o naturalismo metafísico, que exclui Deus de sua visão de realidade. A ciência é uma das várias maneiras de explicar e explorar nosso mundo. Pode ser complementado por outros métodos e abordagens. Então, a ciência é só uma das formas de interpretar o mundo. Se a gente pensar num prisma, né, tem vários lados. A ciência é só uma das faces do prisma e a realidade é muito mais complexa do que a ciência pode responder. Gostei muito dessa frase aqui do Eugene Scott, que ele fala o seguinte: a ciência não nega nem se opõe ao sobrenatural, mas ignora o sobrenatural por razões metodológicas, porque o sobrenatural está além dos métodos científicos. Então, a ciência realmente não tem muito o que fazer nesses casos. Porque o método não é suficiente nem para provar e nem para negar a existência do sobrenatural. E a melhor de todas as citações desse capítulo, na minha opinião, foi do Timothy Williamson. Inclusive, eu vou querer ler mais sobre ele, né? Só li essa citação, vou procurar algum livro que ele tenha escrito sobre o tema, porque eu realmente gostei muito dessa afirmação que diz o seguinte: se é verdadeiro que todas as verdades são descobríveis pelas ciências exatas,
então é descobrível pelas ciências exatas que todas as verdades são descobríveis pelas ciências exatas. Mas não é possível descobrir pelas ciências exatas que todas as verdades são descobríveis pelas ciências exatas. Todas as verdades são descobríveis pelas ciências exatas não é uma questão de ciências exatas. Portanto, a alegação naturalista extremada não é verdadeira. Ele prova aqui, pela lógica, que não tem lógica que as ciências exatas sejam a fonte de toda a interpretação da realidade e do sobrenatural. E aí, penúltimo ponto é a questão da filosofia da religião, a teodiceia em um mundo darwiniano. A questão da dor e do sofrimento, algumas reflexões seculares. Richard Dawkins, um biólogo, fala sobre elementos inevitáveis do processo evolutivo. E o Christian Smith, dentro da sociologia, fala que a dor e o sofrimento elas existem por questões da narrativa do progresso. Ele faz duas críticas sobre dor e sofrimento. Em relação à narrativa do progresso, como a evolução ainda não eliminou a dor e o sofrimento. E a narrativa cristã, como um Deus benevolente permite que elas existam. E aí nós temos uma discussão enorme, principalmente dentro da doutrina reformada, né, sobre a questão da existência do mal, da dor, do sofrimento, de que forma isso é compatível com a vontade de Deus e com a soberania de Deus. Então, para a biologia, a dor e o sofrimento, ela é inevitável, a evolução não teria como evoluir sem dor e sofrimento, é isso que traz a evolução das espécies. E já o Christian Smith, né, como sociólogo, muito bom em fazer perguntas, faz essas duas críticas, né, a narrativa do progresso e a narrativa cristã. E nós temos algumas reflexões cristãs sobre dor e sofrimento. 3 reflexões aqui que o livro trouxe. A primeira é que Deus sofre com a criação. Ele participa e acompanha a dor do mundo não humano. Então, Deus ali na cruz, ele carregou, Jesus, no momento da cruz, carregou toda a dor da humanidade, a dor do mundo, inclusive do mundo não humano, ali. Então, quando a natureza sofre, Deus sofre junto. Em segundo lugar, das reflexões cristãs, o autor aqui não quis debater sobre linhas teológicas nem nada disso, só trouxe 3 visões que são, vamos dizer assim, mais conhecidas dentro do cristianismo. A evolução é o processo de criação de Deus que é a causa da instabilidade e desordem, como condições essenciais à vida. Aí já é uma questão aí que eu já não sei se eu concordo tanto. E a terceira reflexão cristã sobre dor e sofrimento fala sobre as 3 lentes do mundo, que seria a glória da criação, a glória da cruz e a glória da redenção escatológica. Então, na criação, nós tínhamos o paraíso perfeito, a terra equilibrada, um equilíbrio, e então a humanidade caiu, houve a queda transformou aquilo que era perfeito numa desordem. Então, eu particularmente acredito que nós estamos não passando por uma evolução, mas por uma involução, seria o processo contrário. A natureza já foi perfeita e ela caminha cada vez mais para uma desordem. Aí veio a glória da cruz. Em Cristo foram restauradas todas as coisas, para que nós possamos usufruir no futuro a terra prometida. E aí não vamos entrar aqui no debate se vai ser uma terra restaurada ou se nós vamos viver eternamente com Cristo no céu, porque esse tem sido um debate muito grande. Eu acredito que o foco não seja esse, mas uma redenção escatológica no sentido que seja aqui na terra ou seja no céu, nós vamos viver, então, reviver o equilíbrio que nós perdemos no Éden. E o último ponto, já vou encerrar aqui e passar para Alexandre, que é a questão da teologia. Transhumanismo, imagem de Deus, identidade humana. O que
a teologia tem a falar sobre esses pontos, e aí seria o contrário, né? Nós vemos ali a ciência invadindo o campo da filosofia e da teologia, agora um pouco da teologia entrando ali no campo da ciência, né? O transhumanismo. O que é transhumanismo? A ciência que pode permitir que humanos transcendam seus limites atuais e realizem seu potencial final por meio da tecnologia, em especial a biotecnologia, que é aí minha área de pesquisa, né? De que forma isso pode acontecer? Por exemplo, a criação de glóbulos vermelhos artificiais para serem injetados no corpo humano, permitindo assim que haja uma melhor oxigenação no corpo e não haja o envelhecimento humano. Nós já temos alguns projetos no mundo, já tem algumas pessoas que passaram pelo processo de criogênese, né, que é aquele congelamento. Está custando, até estava pesquisando sobre isso, está custando aí em torno de $200 mil. Quem quiser passar por esse processo, pessoas que têm esperança que talvez com a evolução da ciência, que elas possam reviver, voltar a viver. É quase como que um período ali do egípcio mais moderno, né? A ideia de preservar o corpo para que... Só que aí não uma questão divina, mas a questão da ciência, né? Que a ciência futuramente tenha condições de fazer com que aquelas pessoas voltem à vida. O termo pós-humano também é muito importante da gente falar. Então, o que a teologia tem a falar sobre transhumanismo, sobre aquilo que é pós-humano. Então, pós-humanos seriam esses humanos que alcançaram os objetivos transhumanistas. E existe uma crítica de Ted Peters, que é teólogo, que fala assim: transhumanistas seculares não levam a sério a pecaminosidade da natureza humana, nem sua frágil visão de moralidade. Então, mesmo que os homens algum dia consigam estender a vida por séculos, ou milênios, vamos dizer assim, que o homem consiga chegar num nível de biotecnologia para tanto. Mas aqui os transhumanistas, eles não estão levando a sério que o homem é pecador e que o homem é moralmente frágil. Então, essas pessoas vivendo séculos ou milênios e pecando e se corrompendo, porque a ideia... Deixa eu ver se tem um slide sobre isso. Acho que vai ter algum slide aqui na frente. Vai ter. É que o homem... Qual que é a base para o transhumanismo? Que se o homem ele puder viver mais tempo, ele vai errando e acertando e vai evoluindo moralmente. Essa seria a premissa do transhumanismo. E se acontecer o contrário? Né? E se acontecer que quanto mais tempo o homem viva com aquela certeza de que ele não vai morrer ou que ele vai levar muito tempo para morrer, o homem tenha mais tempo de fazer o mal e de aperfeiçoar o mal. Então, essa é uma questão a ser pensada, né? Como amplo conceito de portador da imagem de Deus, entramos em reflexões sobre a relação do aprimoramento tecnológico humano e das abordagens religiosas da identidade humana. Depois a gente vai ter uma pergunta, vai voltar uma pergunta parecida com essa, então não vou debater isso agora, que eu quero ouvir de vocês também ao final. Então, para o Ted Peters se opõe aí ao Philip Hafner, que fala sobre o homem como um co-criador criado. Que Deus criou o homem, mas Deus criou o homem com capacidade de criar também. Deu uma certa liberdade para que os homens possam tomar suas decisões, inclusive em questões de biotecnologia. E o Ted Peters fala que a natureza é a criação contínua de Deus, né? Que é um evento, o homem foi criado, mas também é um processo, que o homem continua evoluindo e que a humanidade teria a capacidade de moldar seu próprio futuro por meio do livre-arbítrio, né? Mas ambos eles têm ciência que a tecnologia ela pode ser abusada. E o mais importante de tudo aqui, para a gente encerrar aqui com essa parte, é lembrar que o amor de Cristo
excede toda a ciência. Então, toda vez que a gente tiver, como cristãos, um dilema ético dentro daquilo que a gente lê e ouve sobre pesquisa, e dentro daquilo que a gente pesquisa também, que a gente coloque sempre o amor de Cristo como a régua para medir se nós estamos ou não passando dos limites éticos e morais dentro da ciência. Agora eu agradeço e passo a palavra para o Alexandre. Oi. Bom, boa tarde novamente, né? Meu nome é Alexandre, como eu já falei no início. Hoje eu vou falar um pouco sobre a matemática, a ciência e a linguagem de Deus. Dentro do campo da física, nós vamos falar sobre o princípio antrópico, se ele tem um significado religioso. Sobre biologia evolutiva, nós podemos falar em design da natureza, né? E sobre psicologia da religião, a gente vai refletir a respeito do que é religião, afinal. E dentro do campo da ciência cognitiva, saiu aqui o meu slide aqui. Ô, Bárbara, tirou a cola dele. Tu sabes projetar, o Alexandre? Posso tentar aqui, eu tenho aqui. Se quiser, eu projeto, mas eu tirei para você projetar, só para você poder controlar a sua apresentação. Mas se quiser, eu posso colocar de novo. Pode projetar, aqui. Que aí eu peço para ir passando, se não tiver problema. Tá bom. Se não tiver problema, para mim é melhor. Pode ser? Beleza. Já tá, não tá aparecendo ainda para mim. Calma, nem sempre o computador é tão rápido quanto a gente pensa. As limitações Joel tecnológicas. Tá no chat aqui, né, Joel? O Joel foi, eu acho que o que apresentou primeiro aqui, o capítulo 1. Estudante de física, se não me engano, Joel. Olha aí. Qualquer coisa a gente pergunta para ele na parte de física. Exatamente. Exatamente. Meu respeito máximo a quem é de física e química. Eu estou tentando aqui. Eu posso tentar aqui também, deixa eu ver se eu consigo. Estou abrindo, eu fechei e abri de novo, que isso resolve muita coisa na informática. Né? É verdade. Se der algum problema, tu fala aqui que eu consegui abrir também. Não está aparecendo aquele... Parece tela 1, tela 2. Tu faz por janela. Tu clica naquele botão da seta para cima, clica uma janela, e aí você escolhe exatamente a janelinha da apresentação. Vou passar aqui para... Botar um ventilador que agora esquentou. Deixa aí, o Bárbara, eu vou tentar por aqui. Não é possível compartilhar sua tela. Ocorreu um erro ao compartilhar sua tela. Vou ver se eu consigo, então. Aparece alguma coisa para vocês? Foi, agora acho que agora foi aqui. Agora tá aparecendo. Tá. Agora vou achar o slide, né? Acho que eu tô chegando. Aí. Aqui. Pronto. Pode continuar. Não entendi. Pode continuar.
A minha esposa está dizendo que se for compartilhado no modo PDF, não tem como fazer o quê? Não tem como colocar os efeitos? A gente só recebeu o PDF, na verdade. A gente não recebeu o PowerPoint. Se tiver o PowerPoint, pode mandar para mim que eu abro aqui. Vai sem efeito ela mesmo. botou, ela colocou com alguns efeitos que eu Tá. recebi, mas o PDF, ele Como é que eu faço faz para tudo mandar? numa tela só. Não tem como compartilhar aqui na mensagem? Que aí o Saulo pega pelas mensagens aqui mesmo, pode ser? Tu teria que me mandar pelo Zap, ou pelo Pelos e-mail, WhatsApp a mesmo, né? apresentação. Passei para você, Saulo. Passou? Passei. Um instantinho. Em PowerPoint? A Bárbara passou aqui, eu vou abrir. Pronto. Rapidinho. Agora vai ficar chique, mano. Se já tava chique, agora vai ficar mais chique. Tá pensando o quê? Aqui o negócio é forte. Tava feito os coleguinhas da Universal. Cadê? Vou voltar lá no slide que tava. Olha, eu já tô achando, tá? Já consegui abrir. Tá. Jesus. Tá, vou compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo alguma coisa? Sim. Então, Sim. é contigo. Pode continuar. Ok. Então, primeiro a gente vai falar sobre a questão da matemática, né? A ciência e a linguagem de Deus. Pode passar aí, Saulo, por favor. Então, o universo, né, nós podemos compreender, pelo menos em parte, o universo que nós vivemos, né? E nós temos a capacidade de descrevê-lo de forma matemática, né? O universo, ele não é apenas governado por leis, né? Essas leis, elas são compreensíveis para nós, né? Pode passar. O Roger Scruton, ele diz uma frase no início desse capítulo, o McGrath que colocou, só que para mim ficou um pouco confuso, porque eu não sei se ele está elogiando ou se ele está fazendo uma crítica sarcástica. Ele vai dizer assim que a ideia de que um universo deixado por conta própria produzirá seres conscientes, capazes de procurar razão e significado das coisas, é extraordinário e exige algum tipo de explicação fundamentada. Aí eu não sei se ele está fazendo uma crítica, sei lá, ao deísmo, ou se ele está, de fato, achando algo curioso ou espetacular o fato de que esse universo foi deixado. Está criticando mesmo. Parece que ele está fazendo uma crítica mesmo, né? Ficou meio ambíguo para mim, mas agora que você falou, parece que realmente ele está fazendo uma crítica, né? Tipo assim, é realmente impressionante que o universo deixado ao seu próprio destino, à sua própria sorte, né? Enfim. E aí, pode passar. Esse físico John Polkinghorne, ele vai dizer assim que o universo poderia ter sido um caos desordenado e não um cosmos ordenado, ou poderia ter sido uma racionalidade inacessível para nós, né? É algo que é particularmente misterioso, é que o McGrath vai dizer que as profundas estruturas do universo podem ser representadas matematicamente, né? Nas palavras dele, ele vai dizer assim, como pode o grande oceano do universo ser representado, né, através da calma e rasa piscina da matemática, né? É um mistério, né? Como que pode esse universo vasto ser, de fato, pelo menos parcialmente explicado pela linguagem da matemática, né? E aí pode passar. O Polkinghorne, ele continua dizendo assim, esse é um presente maravilhoso que nós não entendemos nem merecemos. É um mistério que clama por explicação. É quase uma linguagem evangelística, né? Uma graça, né? É uma misericórdia o fato de nós termos um universo que é compreensível. Né? Ele fala assim, nós nem merecemos, né? É interessante. E aí o Einstein vai dizer assim que a coisa mais incompreensível do universo é que ele é compreensível, né? Sensacional, achei sensacional essa frase. E realmente, assim, né? O universo poderia não ser compreensível para nós, né? E é por que esse universo, né, tão vasto e complexo, é de fato, pelo menos em alguma medida, compreensível a nós, né? E aí,
pegando um gancho aí do que a Bárbara estava falando, né? Que um sistema não pode. O Wittgenstein, não lembro como é que pronuncia. Wittgenstein, eu acho que esses nomes alemãos são difíceis. Mas assim, que o significado de um sistema não será encontrado dentro do próprio sistema. Ou seja, não tem como um campo científico explicar o próprio campo. Você precisa algo de fora, né? Então, assim, um campo não tem, um sistema não tem o significado de um sistema não pode ser encontrado dentro do próprio sistema, né? Aí você pode passar, por favor? O Polkinghorne ele fala também algo muito interessante, antes de entrar nessa questão, que ele vai dizer que um fato intrigante é que existe, de fato, uma congruência muito profunda entre as nossas mentes e o universo, né? Por que a matemática, né, que é uma racionalidade que nós experimentamos dentro de nós mesmos, corresponde tão intimamente às profundas estruturas do universo, né? Uma racionalidade que é observada além de nós mesmos. Quem fez o curso da BC2, do ano passado, pelo menos, o Guilherme de Carvalho ele fala uma coisa muito interessante. Ele cita o Chesterton, que está citando o Jacques Maritain, né? Falando assim que Deus ele projetou a realidade de tal maneira que nós pudéssemos, através da nossa subjetividade, captar o sentido real do universo. E aí ele vai dizer assim, que a objetividade do universo e a nossa subjetividade estão meio que casadas. E aí ele vai dizer assim, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, né? Eu achei genial, assim, porque é realmente isso. Né? É algo que é fantástico, realmente, na nossa realidade, é que nós, na nossa subjetividade, nós podemos captar o real, né? O real existe, de fato, né? E aí surgem os contrapontos, né? Existe, de fato, uma ordem real na natureza, ou ela é fruto de uma projeção ou de uma imposição humana, né? O Roger Penrose vai dizer que essa noção de imposição de uma ordem inventada, ela não consegue explicar a extraordinária precisão na concordância entre as melhores teorias físicas que nós temos e o comportamento de nosso universo material em seus níveis mais fundamentais. Então, assim, simplesmente alegar que isso é uma imposição humana, né, no universo, para negar, de fato, a dimensão objetiva da realidade, é algo que não se sustenta. E aí o McGrath cita o Daniel Dennett, né, que o pensamento humano, incluindo a nossa moralidade, a religião, foi moldada pelo passado evolutivo. Né? Algo que é muito comum nesses autores seculares é esse reducionismo da realidade. Eles tentam, muitas vezes, aplicar uma visão ou materialista ou naturalista, e aí eles tentam, através disso, disseminar qualquer noção de uma moralidade, de uma moralidade objetiva de fato, né? Para eles tudo não passa simplesmente de um processo histórico, de um processo evolutivo, né? E dentro dessa esteira entraria a nossa moralidade e a religião, né? Então, assim, algo que a Bárbara até falou um pouco no início, né? É muito complicado quando você... E a gente lembra do C.S. Lewis, né? Quando ele vai dizer que nós criamos homens sem peitos e exigimos deles coragem, né? E força, né? Nós cerramos o galho que nós sentamos. Nós exigimos, de fato, e a gente vive numa época onde a moralidade está em alta, né? Todos os grupos eles estão ali sustentando determinadas ênfases de moralidade, mas ao mesmo tempo negando que há uma moral objetiva, né? É algo esquisito, né? É algo da nossa época mesmo, né? Pode passar. Já no século XVII, vários cientistas, né, inclusive o Kepler e o Galileu, eles vão dizer que a matemática é de fato uma linguagem da natureza, né? Uma linguagem natural, né? O Galileu vai dizer assim que a filosofia está escrita naquele grande livro que se abre continuamente diante de nossos olhos. Estou falando do universo, mas não pode ser entendido sem aprender a entender a linguagem e interpretar os caracteres em que está escrita. Ela está escrita na linguagem da matemática e seus caracteres são triângulos, círculos, e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível entender uma única palavra. Então ele vai dizer assim que é através da linguagem da matemática que você descortina
toda o sentido, a linguagem do universo, né? Então, a matemática seria algo que nos foi dado, né? Para que nós pudéssemos conhecer esse grande livro do universo, né? Pode passar, Saulo. Tá tranquilo por aí, pessoal? Até agora aí? Tranquilo aí, né? O segundo ponto aqui sobre a física, né? O princípio antrópico tem significado religioso. Pode passar. Hoje é amplamente aceito que o universo teve um início, né? Isso aponta para, pelo menos em algum nível de afinidade ou consonância com a ideia cristã de que o universo foi criado, né? A expressão princípio antrópico, ela geralmente é empregada para fazer referência a esse grau, né, de ajuste fino observado na natureza, né? Como pode, né? A gente tem pelo menos uma impressão de que o universo é ordenado de tal maneira, né, que se uma constante fosse maior ou menor, a vida não poderia existir. Então, assim, o grau de ajuste é tão preciso que no mínimo, é no mínimo curioso, né, de que as coisas sejam assim e não de outra maneira, né? Pode passar. Inclusive, o filósofo americano Paul Davies, ele propõe que essa convergência de certas constantes, ela é carregada de significado religioso. Ele vai dizer que a concordância aparentemente miraculosa de valores numéricos que a natureza atribui às constantes fundamentais deve permanecer a evidência mais convincente de um elemento de um design cósmico, né? Então, aquela ideia de que há um design por trás, né? E aí, o McGrath, ele cita pelo menos dois exemplos, na verdade são 4 exemplos no livro, né? Mas eu vou citar só 2 exemplos aqui de ajuste fino, que é a constante de acoplamento forte e a constante de estrutura fina eletromagnética. E aí o Joel, vai entender melhor, já que ele é da área aí, né? O McGrath cita um exemplo que diz assim, se a constante de acoplamento forte fosse um pouco menor, assim, eu não vou ter como explicar todos os termos, né? Mas é só para a gente ter uma ideia a respeito do ajuste fino mesmo, né? Se a constante de acoplamento forte fosse um pouco menor, o hidrogênio seria o único elemento no universo. Uma vez que a evolução da vida como a conhecemos é fundamentalmente dependente das propriedades químicas do carbono, essa vida não poderia ter surgido sem que parte do hidrogênio fosse convertido em carbono por fusão nuclear. Por outro lado, se a constante de acoplamento forte fosse um pouco maior, até 2%, o hidrogênio seria convertido em hélio, e com o resultado de que nenhuma estrela de vida longa seria formada. Como essas estrelas são consideradas essenciais para o surgimento da vida, essa conversão teria feito com que a vida como a gente conhece hoje não pudesse emergir. Então, assim, se fosse, por exemplo, a constante de acoplamento forte do hidrogênio fosse 2% maior, a vida já não seria possível. Então, assim, por mais que nós não compreendamos esse mecanismo, mas dá para entender que há uma precisão muito grande, né, para que a vida possa existir, né? Existe um grau de precisão muito, muito fino, realmente. Assim. Então, assim, é algo a se pensar, né? O outro exemplo que ele dá a respeito das estruturas eletromagnética, ele vai dizer, né? Se a constante da estrutura fina eletromagnética fosse ligeiramente maior, as estrelas não seriam quentes o suficiente para aquecer os planetas, na temperatura suficiente para manter a vida na forma como a conhecemos. Se fosse menor, as estrelas teriam queimado muito rapidamente para permitir que a vida evoluísse nesses planetas. Então, assim, é muito exato, né? É muito exato, né? Pode passar, Sal. Inclusive, essa citação que ficou célebre, né, do físico Freeman Dyson, ou Dyson, não sei como pronuncia, ele diz assim: quando olhamos para o universo e identificamos os muitos acidentes da física e da astronomia que trabalharam juntos em nosso benefício, quase parece que o universo, em certo sentido, soubesse que estávamos chegando. Então, assim, parece que o universo realmente se preparou para a nossa chegada, né? Parece que as coisas foram progredindo de tal maneira que parece que ele sabia mesmo, né? Parece que ele tinha uma mente ali por trás, né? Mostrando, fazendo todas as coisas terem condições de gerar vida, né?
E aí pode passar. Tá tranquilo aí até aí, pessoal? Tá tranquilo aí, né? Eu tô passando bem rápido, porque assim, o capítulo ele é bem denso, ele tem bastante coisa e assim, não daria tempo, não daria tempo para falar sobre o assunto, né? Bom, pois é, sobre biologia evolutiva, né? Nós podemos falar em design da natureza, pode passar. E aqui tem uma obra célebre do William Paley, que era um teólogo, né? Onde ele diz uma obra de teologia natural. Ele diz assim que a natureza ela demonstra certas características que indicam ter sido inventadas ou projetadas e construídas por Deus à luz de certas finalidades ou objetivo muito específico. Ou seja, para o Paley, Deus, quando criou todas as coisas, ele fez isso com telos, com um propósito, com um fim, com um objetivo específico, né? Já o Dawkins, né, que já foi citado pela Bárbara, que é um biólogo ateu, né, ele vai dizer assim que essa aparência de design é provavelmente a razão mais importante para a crença, mantida pela grande maioria das pessoas que já viveu em algum tipo de divindade sobrenatural. Foi preciso um grande salto de imaginação para Darwin e Wallace perceberem que, ao contrário de toda intuição, existe outro caminho, uma vez que você o compreenda. Um caminho muito mais plausível para o design complexo surgir da simplicidade primordial. Para o Dawkins, toda essa ideia de propósito, de objetivo, é pura balela. Para ele, isso é tudo mentira, né? Para o Dawkins, a seleção natural, esse processo cego e inconsistente, inconsciente e automático que Darwin descobriu e que nós agora sabemos que é a explicação para a existência e a forma aparente de toda a vida, não tem um objetivo em mente, né? Ele não tem mente, não tem olho, não tem olho da mente, não planeja o futuro, não tem visão, nem previsão, nem perspectiva alguma, né? Se pode dizer que ele desempenha algum papel, aí ele vai falar sobre a questão do relojoeiro, né? O relojoeiro da natureza. Se existe um relojoeiro, alguém que criou as estruturas, esse relojoeiro é cego. Para o Darwin, não existe propósito nenhum na natureza, né? Então, assim, o processo de seleção natural é visto como algo não guiado, não direcionado e que apenas seleciona as pessoas, as criaturas, no sentido de que certas forças naturais tendem a fazer com que certas espécies deixem de se estabelecer diante da intensa competição com outras, na luta pela existência no mesmo ambiente. Então, assim, tudo não passa de uma grande competição onde o mais forte sobrevive e o mais fraco deixa de existir. Então, assim, só que isso tem muitas implicações, né? Muito se fala a respeito de darwinismo social, de que a noção de que nem sempre o mais fraco precisa muitas vezes de proteção, né? Se nós fôssemos aplicar essa ética darwinista, né, essa moral darwinista, por que proteger o mais fraco? Por que proteger o pobre? Por que proteger o vulnerável, né, o desvalido, né? Deixemos que a seleção natural faça o seu trabalho. Deixa que a seleção age, né, e o mais forte que vença, né? Pode passar, pode passar. Aquilo que eu vinha falando, né? Para ele é um processo cego, inconsciente, automático, não intencional e sem objetivo, né? É o tal do relojoeiro cego. Pode passar, pode passar. Tudo bem até aí, né? Passando para o nosso próximo tópico, né? A psicologia da religião, né? O que é religião, afinal, né? Pode passar. A psicologia da religião, ela é uma disciplina, né? Que explora as questões como o modo pelo qual a fé religiosa se desenvolve e ela amadurece, né? As maneiras pelas quais a fé religiosa pode ser benéfica ou nociva, né? As diferentes respostas religiosas associadas a vários tipos de personalidade e aos mecanismos cerebrais subjacentes à experiência religiosa. É importante que se diga assim que a psicologia da religião ela não está primariamente preocupada em entender o fenômeno religioso enquanto instituição, mas como experiência pessoal, como experiência do indivíduo, entendeu? Tem um psicólogo chamado Fraser Watts, que ele vai... Pode passar. Pode passar? Ele vai dizer assim que é necessário reconhecer que há uma multiplicidade de causas nessas áreas, né? Por que as pessoas reagem de tal maneira, né, dentro do contexto religioso, né? E aqui é importante que se diga algo que ainda é muito presente. Eu acho que na academia e no público mais comum, popular mesmo, de que a religião ela é apenas um processo psicológico, né?
E eu não estou dizendo que ela não possa ser. A gente sabe que há muita psicologização da fé das pessoas, né? A gente sabe que há sugestionamentos, a gente sabe que determinadas músicas e determinados ambientes podem guiar a experiência religiosa de uma pessoa numa determinada direção, né? Nós sabemos disso. Só que isso não prova que a experiência religiosa seja falsa per si, né? E aí ele vai dizer assim que nas ciências humanas, o Fraser, né, ele vai dizer assim que há múltiplas causas, as múltiplas causas são a norma. Por exemplo, imagina a seguinte pergunta: a depressão, ela é causada por fatores físicos ou sociais? E a resposta é que ela é causada por ambos, tanto fatores físicos quanto sociais. Como o Watts salienta, a história de tais pesquisas deveria nos tornar cautelosos ao perguntar se uma aparente revelação se uma aparente revelação de Deus é realmente genuína, né? Ou se tem alguma outra explicação natural em termos de processos mentais ou processos cerebrais das pessoas. Aí ele fala assim, para colocar de forma direta, Deus, os processos do cérebro humano, o contexto cultural e os processos psicológicos podem ser fatores causais na experiência religiosa humana. O que ele quer dizer? Ele está querendo dizer que é o seguinte: nós somos seres holísticos, né? Nós somos seres que nós estamos num determinado contexto cultural, né? Nós temos um cérebro, nós temos nosso cérebro ele tem processos psicológicos, né? E que tudo isso também faz parte da experiência religiosa. E Deus também, ele não descarta Deus, né? Ele não propõe uma visão reducionista da realidade, ele não descarta o transcendente. Então, assim, tanto Deus, quanto os processos cerebrais, quanto o contexto, tudo, a gente experimenta tudo junto. Não é separado. Então, assim, o problema é que, muitas vezes, parte da psicologia da religião, ela descredita Deus e ela vai entender tudo como processos cognitivos cerebrais e processos psicológicos, fruto muitas vezes, de um contexto específico. Eu não sei se deu para entender essa parte aí. Ficou claro aí? Se quiser, eu posso falar um pouco. A gente sabe que não é fácil falar, mas eu acho que eu entendi. Não sei se o pessoal também pode dar o ok. Sim, sim. Beleza, então. Pode passar. O William James, quando ele estudou a respeito dele, o McGrath chama de um misticismo, né? Eu acho que é meio que um sinônimo para uma experiência religiosa, né? Ele enxergou 4 características na experiência religiosa, né? Que é a inefalibilidade, a qualidade noética, a transitoriedade e a passividade. Ele vai dizer que a inefabilidade, ou seja, a incapacidade de exprimir através de palavras aquela experiência, né? Algo que é comum até nós cristãos, né? Muitas vezes, certas experiências que, ou pelo menos, se não todos, mas parte dos cristãos passam determinadas experiências religiosas com Deus, que não são passíveis de você exprimir através de palavras. Então ele vai dizer que essa inefabilidade é uma das características da experiência religiosa, né? É bom lembrar que ele só está apenas descrevendo o que é uma experiência religiosa, o que é uma religião. Ele não está fazendo um juízo de valor necessariamente, né? A qualidade noética está ligada mais à questão noética, não vem de Noé, né? Vem de nous, né? De mente, né? De conhecimento, né? Está ligado mais a uma questão de autoridade, né? Aquilo que é a fonte epistêmica da qual você constrói o seu raciocínio, né? Aquilo que lhe fornece insights, que ilumina o seu entendimento, né? E que tem capacidade de ser duradoura e que guia a sua vida de fato, né? Aqueles conhecimentos pelos quais você norteia a sua vida. E o outro aspecto a respeito da experiência religiosa é a transitoriedade, né? Geralmente, esses períodos de uma experiência mais intensa, elas duram segundos ou minutos, né? Mas ela passa, né? Ela passa, né? O basal é você não está envolto nesse... muitas vezes as pessoas falam de transe, né? Ou de experiência mística, né? Mas, assim, de qualquer maneira, ela não é uma experiência duradoura, ela é transitória, né? E o outro aspecto que ele aborda é a questão da passividade, né? Que é um aspecto onde você... Bom, talvez não seja esse aspecto que ele cita, não seja tão
presente em todas as experiências religiosas, né? Mas o que ele quer dizer, essa questão da passividade, é que é algo que você meio que perde o controle e que você é dominado por um ser superior, né? Por uma divindade superior. Então, assim, esses 4 aspectos que o William James aborda, né? A inefabilidade, qualidade noética, transitoriedade e passividade. Em contrapartida, para o Freud, a experiência religiosa, como eu estava falando a respeito de reducionismo, né? Para ele, ela está muito mais relacionada com a imaturidade, né? Com a infantilidade. Ele vai falar de uma veneração da figura paterna, né? O meu pai vai me proteger, ou então um medo, né? Da figura paterna, o meu pai vai me punir, né? Ele vai dizer que a religião, ela é só uma resposta imatura à consciência do desamparo. Para o Freud, o ser humano inventa a religião por consciência da solidão, da existência, e aí, através desse senso de desamparo, ele vai e cria a religião. E aí ele usa umas coisas assim meio esquisitas, ele vai usar uns dados assim não muito fidedignos, e ele vai usar a questão do complexo de Édipo, de que o homem tem ciúme, o filho, né, tem ciúme do pai, e acaba adquirindo, às vezes, um ódio, um temor do pai, e, enfim, ele faz uma salada muito esquisita. Mas o ponto é que, para o Freud, na verdade, a religião é simplesmente um aspecto psicológico. Ela só tem uma dimensão psicológica e uma tentativa de fuga da realidade. Para o Freud, a existência não tem algo superior que para caminhar com você. A Bárbara estava falando de Teodiceia, né? Como pode, né, existir um Deus bom nesse mundo de sofrimento, né? E a resposta cristã é que existe um Deus que sofre conosco, né? Para o Freud, não. Nós estamos desamparados nesse universo e o homem vai criar a religião para suprir essa carência, esse desamparo. Pode passar. Quinto e último ponto, né? Ciência cognitiva da religião. Já estou estouradaço aqui de tempo. A religião é natural, né? São 3 principais questões. Pode passar. As 3 principais questões que a ciência cognitiva da religião trabalha é o seguinte: como os seres humanos representam conceitos abrangentes de agentes sobrenaturais, como as pessoas adquirem esses conceitos religiosos e como eles respondem a esses conceitos religiosos por meio de ações religiosas, como rituais religiosos. Pode passar. A disciplina da ciência cognitiva, ciência cognitiva da religião, ela desenvolve uma abordagem que ela usa métodos de outras disciplinas, da psicologia cognitiva, desenvolvimental e evolutiva, para explorar as explicações dos fenômenos religiosos, né, entre os povos e populações. Esse campo de pesquisa, ele enfoca o papel dos processos cognitivos humanos na crença e na ação religiosa, né? Ele vai dizer, o McGrath vai dizer que a essência cognitiva da religião, da ciência cognitiva da religião, ela trata a religião como um fenômeno essencialmente natural, que surge através e não a despeito dos modos humanos naturais de pensar. Aí ele vai citar aqueles 3 pontos que eu falei. Aí, enquanto alguns argumentam que as crenças religiosas são imposições sobre os seres humanos, agora isso é um fator interessante. A ciência cognitiva da religião sugere que existem predisposições naturais para crer em Deus. Por que ela crê nisso? Pode passar, Sal. Tá, deixa aí como tá. O que acontece? Qual é o debate hoje na ciência cognitiva da religião? Eles vão dizer que, por conta do processo evolutivo, surgiu, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, surgiu dois mecanismos no ser humano, né? Que seria o conceito minimamente contraintuitivo e o dispositivo imperativo de detecção de agência, né? Esse argumento, como eu disse, ela trabalha com várias disciplinas, né? Ele é derivado da psicologia evolutiva, né? E aí o que vai dizer? O que seria esse dispositivo de detecção de agência? Eles vão dizer o seguinte, que
esse dispositivo ele foi naturalmente selecionado, né? E é algo que foi preparado para que o ser humano pudesse responder às informações fragmentadas do ambiente. E para detectar uma ameaça iminente de um agente como um mamífero predador ou um ser humano hostil, né? Ou seja, a função desse dispositivo hiperativo de detecção de agência, ele tinha uma função para que você pudesse escapar dos predadores. Então, assim, a psicologia evolutiva diz que, trocando em miúdos, né, havia um dispositivo naturalmente selecionado que meio que foi implantado em nós para que nós pudéssemos fugir de predadores. E aí, o subproduto disso seria que uma espécie de uma suscetibilidade de inferir seres sobre-humanos a partir de ruídos e movimentos do ambiente. Ou seja, eles vão dizer assim, o tópico diz assim, né? A crença em Deus, a crença em Deus é algo natural, natural no sentido assim de que é algo que vem da natureza humana. Em certo sentido, parece que sim. Parece que sim. Pelo menos de acordo com a psicologia evolutiva, como havia esse mecanismo de detectar, de interpretar o ambiente que você está inserido, e através desse dispositivo você vê, pô, isso aqui é uma ameaça, eu tenho que fugir do predador, né? E aí, só que eles vão dizer que a partir disso, o ser humano ficou suscetível a inferir seres sobre-humanos a partir de ruídos, de movimentos no meio ambiente. Isso pode até ter uma ressonância, ou pelo menos uma consonância, com aquilo que Eclesiastes 3 vai dizer, né? Que Deus colocou a eternidade no coração dos homens, né? Então, assim, acaba, de certa maneira, casando com a interpretação bíblica de que a religiosidade é inerente ao ser humano, né? Que essa questão de crer numa divindade é algo que não se pode escapar, né? E esse dispositivo também, que eu falei, o conceito minimamente intuitivo, contra-intuitivo, né? O que seria isso, né? Seria, na verdade, algo ligado mais à nossa intuição. Então, assim, é muito mais fácil você intuir a existência de um Deus, por exemplo, porque tudo por exemplo, se você está andando numa rua e de repente algo cai na sua cabeça, você não intui naturalmente que, sei lá, a sua mãe que mora numa outra cidade jogou um prato na sua cabeça. Você intui que algo caiu na sua cabeça, né? Então, assim, o conceito é minimamente contra-intuitivo. É mais intuitivo crer o quê? Crer que algo caiu na sua cabeça ali, algo que estava próximo de você caiu na sua cabeça, né? E aí, só que aí é um problema. Há um problema, há um debate, né? Porque o que acontece? Esse conceito minimamente contraintuitivo, ele pode, né? Não estou dizendo que ele pode pesar contra a fé cristã. Porque o que é mais intuitivo? É uma crença, por exemplo, de que o sol, a lua, as estrelas, um ser humano pode ser um Deus? Ou que a Trindade é Deus? A Trindade não parece ser mais contraintuitiva do que a crença numa divindade pagã? Então, esse é um debate. Só que o McGrath vai dizer que uma crença, pelo fato dela ser mais contraintuitiva, ela não necessariamente ela é falsa. Porque ele vai dizer assim que até mesmo para você fazer ciência, você não adquire certos conhecimentos de forma natural. Né? Você tem que ter um esforço e uma maneira de pensar específica que muitas vezes é contraintuitiva, né? Que foge do senso comum. Né? Então, assim, ele vai dizer assim que o fato de uma crença ser mais contraintuitiva não necessariamente ela é falsa. Mas aí é um debate interessante. Né? Ao mesmo tempo em que a psicologia evolutiva mostra que a crença em Deus é algo natural, né? Ao mesmo tempo, ela mostra que os conceitos minimamente contraintuitivos dão mais ênfase em divindades pagãs, idólatras, né? Na linguagem cristã, idólatra, né? Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ver que nem sempre algo que é contraintuitivo, algo por ser contraintuitivo, é falso, né? Não precisa ser falso, né? E aí, então, como a ciência cognitiva da religião, ela lança alguma luz sobre o diálogo entre ciência e religião. Pode passar, Saulo. Já estou terminando.
Alguns autores sugerem, como o Robert Macaulay, né, que o diálogo não é realmente entre ciência e religião, e sim entre ciência e teologia. Tanto a ciência quanto a teologia, ela representam modos de pensar que estão, pelo menos, um passo afastado dos hábitos dos pensamentos cotidianos e naturais típicos da religião, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Então, assim, o debate não é entre ciência e religião, é ciência e teologia, né? Porque a teologia é que vai explicar quem é Deus, né? Estuda quem é o ser de Deus, né? E aí pode passar. Bom, eu só queria deixar uma mensagem no final, porque assim, durante todo esse capítulo, algo que ficou muito patente para mim é a questão dos limites da racionalidade, né? E muitas vezes parece que os autores, especialmente os seculares, né, eles não têm essa noção, eles perdem de vista esse horizonte da nossa criaturidade, né? Que põe um limite a nós. E assim, entender que a razão possui certos limites não quer dizer uma negação da razão. Mas, na verdade, uma maneira de ver que situa a razão nos lugares corretos. E que situa a razão de uma maneira que ela permita um aperfeiçoamento científico muito maior. É entendendo o lugar da razão que nós fazemos ciências. Não é invadindo campos que a razão não alcança que você faz uma ciência melhor. É respeitando as esferas de soberania de cada esfera, de cada área, que você faz, de fato, uma ciência mais saudável e que, na nossa visão, né, que glorifica a Deus, de fato, né? Então, muito obrigado aí pela paciência. É isso. É isso aí, então. Vamos aqui desligar a apresentação. Uau! Respira agora, respira. Perguntar aqui, professora Cris, gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que essa Vani Camila deve ser sua esposa, né, Vani. Vani, se quiser fazer um comentário, por favor, fiquem à vontade. Quero parabenizar a Bárbara, ao Alexandre, né, pela exposição assim tão didática. Caiu o microfone. Fechou o áudio de novo. Ah, tá, desculpa. Quando a Bárbara estava falando, né? Gostei de ver assim que a Bárbara ela já se posicionava, né? Isso daqui é insustentável, isso daqui eu sou contra, né? Já dialogando ali com os autores, né? E eu concordando. Teve eu concordando com a Bárbara. Teve um momento que a Bárbara falou assim: olha, que todas as pesquisas, né, que contrariam o resultado, que vão contra os princípios, né? Que aí você já descarta, né? Eu, particularmente, eu não tenho umas posições tão fechadas em algumas coisas, né? Em outras, sim, claro. Eu acho que princípios a gente não discute, né? Princípios são princípios. Mas aí, Bárbara, eu fiquei pensando, né? Porque a ABC, embora ela nos apresente várias alternativas, é muito nítido que ela tem uma certa tendência. Para mim, a gente vai lembrar do Congresso, né, Bárbara? Que a gente participou lá, que tem sim uma tendência. Lá em Recife. A gente não foi só para a praia, a gente assistiu as palestras. Pois é, a gente assistiu e anotou. Mas aí eu fico me perguntando assim, porque toda ciência, ela tem seus pressupostos, né, que são ou religiosos ou filosóficos, né? A ciência realmente ela não pode partir dos princípios da própria ciência, né? Ou seja, tem que ter os princípios que a ciência realmente, pelo seu método, pela sua metodologia, ela não consegue contemplar. Então, assim, uma pergunta que eu faço para vocês, né? Tendo em vista assim a exposição, né? Tem alguns pontos aqui que eu, particularmente, eu ainda não tenho uma opinião bem formada, que é a respeito quando se fala da biologia, né, da ética, em relação à questão dessa biologia evolutiva, né, desse criacionismo evolutivo, né? Então, assim, ainda que o autor vai dizer o seguinte, que se ele vai dizer uma condicional, né? Se em última instância, né, não lembro exatamente as palavras, mas se em última instância a questão da biologia... Deixa eu pegar aqui assim, rapidinho, aqui, eu acho que eu anotei aqui quando você estava falando, eu anotei aqui no livro, né? Que se em última instância Deus, como é que é a palavra que ele usa? Vocês podem até me ajudar aqui?
Foi nesse ponto, Bárbara, que você acha que meio que já discordou, né? Foi um pouquinho nesse ponto aí que você discordou. Então, mas assim, eu vou depois eu encontro aqui, mas o que eu quero colocar para vocês é a ideia, né? Porque, assim, a vida inteira nós somos, digamos assim, educados dizendo, olha, Deus criou todas as coisas. Isso é fato, Deus criou todas as coisas. Mas e essa capacidade de ter sido assim por meio de uma evolução, né? Tá aqui, é na página 300. Se Deus é a fonte última de novidade na evolução, Deus também deve ser a causa da instabilidade, desordem, condições essenciais para a vida, né? Então, ele coloca aí uma condicional, né? Se Deus é essa fonte de novidade na evolução, como é que vocês veem, né, a partir de toda a formação de vocês, não só a formação cristã, né, formação como um todo, né, também da ciência, né, porque a gente está falando aqui com o Saulo, que é um biólogo, né, porque quando no serviço social era assim, ó, o homem veio do macaco, aquele reducionismo que a gente via lá nos livros, tá? E era assim que, inicialmente, era essa ideia que eu tinha, bem, né, claro que essa ideia já passou. Mas, assim, a pergunta para vocês dois, como é que vocês veem essa possibilidade, né, de Deus e evolução, criação evolucionista, né, considerando aí, claro, esses dois autores que você falou, né, o Thomas Huxley e o Neto, né, também, que são posições diferenciadas. Então, como é que vocês veem essa questão? Bom, eu não tenho uma posição definida sobre isso, já li algumas coisas, né, ao longo desses anos eu venho lendo sobre as quatro teorias que a BC2 aceita como possíveis, e também já li algumas coisas e já fui a algumas palestras específicas do design inteligente, que embora a BC2 aceite, mas tem também a associação do design inteligente, que é só para o design inteligente, né? Já vi dos dois lados. E por isso que eu prefiro a BC2 pela abertura que ela dá de pensamento, né? Porque do que eu vi do design inteligente, eu achei que às vezes parece que força um pouco a barra, não tem termo técnico para isso, não. Às vezes força um pouco a barra para fazer caber ali dentro daquilo que eles acreditam, sabe? E eu não gosto muito disso, né? Então, eu não tenho um posicionamento sobre, mas eu vejo numa visão totalmente das ciências sociais aplicadas aqui, então não quero falar besteira, que eu tenho um doutor biólogo aqui com a gente, né? Mas, né, na minha visão cristã e de alguém da área do direito que está entrando na área da tecnologia agora, eu não vejo como incompatível. Eu acho que pode sim, porque a Bíblia, é algo que eu costumo dizer, a Bíblia não disse como aconteceu, a Bíblia disse o que aconteceu. A Bíblia só disse, olha, Deus estava liderando todo o processo. Como aconteceu, vocês descubram por meio dos métodos científicos, por meio da racionalidade, né? E não estudei profundamente para chegar numa conclusão, eu não quero chegar numa conclusão precipitada, mas o que eu penso hoje é que é possível, sim, que não existe nenhuma divergência entre o que a palavra diz, o que o evolucionismo diz, a teoria de Darwin, né? Se a gente pensar que Deus controla todas as coisas, né? A forma como foi, ele não quis dizer, a Bíblia não é um livro de ciência, né? A Bíblia não é um livro de ciência, então como aconteceu, Deus deixa para que a gente descubra, e até hoje ninguém conseguiu chegar num teorema, né, sobre isso. Então, fica aí a discussão e não vejo como incompatível, não. Ok. É para eu falar? Se você quiser, né? Apenas se você quiser. Não, livre, né? Eu concordo com a Bárbara. Eu acho assim que
Eu até escrevi recentemente algo a respeito do assunto que eu ia tratar, né? Escrevi uma reflexão breve no Facebook sobre isso. Eu ainda uso Facebook, eu sou old school. Mas, assim, me parece que no Brasil, esse tipo, pelo menos o debate em si, já é quase impossível. É quase impossível ainda. Você... a Bíblia, é como a Bárbara falou, ela não diz que você deve professar uma determinada teoria a respeito da origem do universo. A gente sabe que Deus criou, mas a maneira como ele criou, assim, não é pecado você crer que Deus guiou a evolução, o criacionismo, terra jovem, terra antiga, design inteligente. É óbvio que não é. Há um espaço para nós divergirmos a respeito dessas coisas, né? Há um espaço para isso. O problema me parece assim que é o que a Bárbara está falando, assim, quando você se fecha para o diálogo, né? Porque me parece, pelo pouco que eu li, assim, que todas as visões elas têm problemas, assim, né? Talvez seja um dos limites da nossa racionalidade, seja esse também, né? A gente não vai conseguir abarcar o todo dessas questões, né? E eu acho que assim, a gente sempre pode aprender com alguém que tem uma visão diferente da nossa, assim, sabe? Mas assim, eu ainda não tenho uma visão fechada a respeito disso. Sou um tanto quanto crítico ainda a BC2 ela é bem clara em se posicionar na questão da evolução guiada por Deus, né? Mas eu acho assim, se as evidências apontam melhor nessa direção, se adapta mais, se coaduna com a realidade, então assim, é eu que tenho que mudar. É eu que tenho que mudar, né? É eu que tenho que ter a humildade de reconhecer de que talvez o meu posicionamento tenha uma falha ali estrutural, né? E que precisa ser de fato renunciada, né? Não a crença em Deus, né? Mas assim, a crença de que da maneira como ele criou. Então, assim, é como a Bárbara falou, o Senhor Deus criou todas as coisas, mas nos deu a ciência para que a gente pudesse descobrir, né? Como ele fez isso, né? E eu acho assim que a melhor maneira não é negando a ciência, nem as evidências científicas. Pelo contrário, a gente tem que buscar mesmo, a gente tem que insistir nas melhores evidências, né? Para que nós cremos que o Senhor Deus ele fez todas as coisas. Então, assim, ele deixou rastros. Eu creio assim que se nós fizermos de fato, indo a fundo na ciência, nós não vamos ficar menos crentes, nós vamos ficar mais crentes no Senhor. Então, assim, eu acho que é por aí. Tem uma frase que o Marcos Eberlin repete bastante, que é o seguinte, que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Sim, sim. Que não é dele, eu me fugi de quem é. Realmente essa frase não é dele. Não é dele, mas ele cita bastante, fica repetindo isso tempo todo. Não me recordo se é o Blaise Pascal, mas era um do século XVIII para o XIX. E que, de fato, né, quando a pessoa mais se aproxima e vê tantas tensões e complexidade, vai dizer, cara, como é que isso não pode ter sido Deus, né? Segundo o Google, foi o Louis Pasteur. Pasteur? Pasteur. Pronto. Muito bom, muito bom. Gente, que legal, olha, é intenso isso, olha. O que ele está colocando aqui nessa parte sobre ética, eu acho fundamental, porque é o debate contemporâneo, né? Por exemplo, aqui ele cita o Jonathan Haidt, que ele é muito citado pelo Guilherme de Carvalho, e ele usa basicamente psicologia do desenvolvimento, que ele trabalha no esteio de evolução para poder explicar as estruturas morais. Agora, é engraçado, são explicações de estruturas morais que não buscam fazer juízo de valor, né? Não usa o próprio recurso do que fala, né? E assim, usa como metodologia de estudo. Eu acho isso bacana, porque o que acontece? Ele não está falando sobre fazer juízo de valor, de verdade, essas coisas. Ele usa como uma estrutura metodológica, que tem dado uma certa resposta, né? Isso, acho que tem muita compatibilidade com aquela ideia do Hermann Doyer de falar que a realidade tem várias dimensões, vários aspectos. E o aspecto histórico, por exemplo, é um aspecto importante e que, se todo tipo de forma existente existe um aspecto histórico, ele pode ser detectado por uma metodologia histórica, né? Agora, só não cair no historicismo, que é um exacerbamento do aspecto histórico de achar que
que o aspecto histórico determina todas as coisas. Aí já dá um problema grande aí, ontológico, né? Sim. É o Sam Harris, né, que faz aquela citação dizendo que as ciências naturais podem definir, acho que era, não sei se é definir a palavra que ele usou, moralidade e tal, sendo que o objetivo das ciências naturais é o bem-estar, né, das pessoas, né? Só que a própria noção de bem-estar já é eivada de uma certa noção de boa vida, né? Que é o que ele vai citar lá, que o Haidt vai falar, né? Rico, industrializado, ocidental, né? Então, assim, o que é boa vida para um pode não ser para o outro. Então, assim, você dizer que a ciência é capaz de dar a base para o fundamento da ética, né? É complicado porque você pressupõe já uma determinada ética, né? Que você não prova. Você simplesmente professa e acha que essa ética é universal, né? E você já está fazendo um imperialismo epistemológico. Sim. Você diz que a sua epistemologia ela é melhor e ela é mais compatível do que outras epistemologias, né? Sim. E isso é muito complicado porque, se você for usar a própria história da ciência, você vê que determinadas estruturas epistemológicas foram cabíveis, foram relativamente adequadas ao seu tempo histórico, e depois houveram outras estruturas e aquelas ficaram no passado, né? Não digo assim que não tiveram importância naquele momento, mas foram superadas. E isso é interessante a gente pensar. Bárbara? Eu queria fazer uma observação bem prática aqui da realidade, a gente falando sobre a questão do bem-estar, né? Eu vim do Rio de Janeiro, antes de morar aqui, eu morava no Rio de Janeiro, e uma observação prática da realidade, né? O que a gente gostava de fazer como igreja, como juventude da igreja no carnaval, por exemplo, de ir para um hotel bem legal, contratava um monte de atividade, um hotel que tivesse piscina, que tivesse quartos muito confortáveis, que tivesse um restaurante bom, e contratava, botava cama elástica, botava um monte de coisa, contratava aquele futebol de sabão, tá? E quando eu cheguei aqui, eu lembro que o primeiro retiro que eu fui, eu me assustei bastante. Eles falaram, olha, eu falei, o que precisa levar? Você precisa levar prato, copo, talher, rede, e a gente vai ficar no meio do mato, né? Eu falei, o quê? Como? Aí, então, a noção de bem-estar, mesmo dentro do Brasil, de uma região para outra, como muda, né? Quer dizer, lá no Rio de Janeiro, o que os jovens querem? Os jovens querem, num fim de semana, no geral, mais conforto do que eles têm em casa. E quando eu cheguei aqui, a noção de bem-estar é estar perto da natureza. Quer dizer, para que eu vou sair? Não faz sentido na cabeça do amazonense, e hoje eu já estou mais nessa vibe também. Para que eu vou sair na minha casa que eu tenho cama, ar-condicionado, né, e vista para a parede, para ir para um hotel, passar um fim de semana e ter as mesmas coisas? Né? Eu quero ter uma experiência de ficar na rede, de poder dormir ao relento, de ter mais contato com a natureza, uma coisa... Então, até mesmo se dentro de um país não existe um consenso sobre o que é bem-estar, como é que vai dizer que o bem-estar rege a moralidade universal? Né? Não faz sentido. Conversar com os caras para lançar. Odeio com um ódio consumado. Carapanã. Os nossos flebotominhos são únicos, gente. Eles gostam de conversar com a gente. Se você sai um passo da cidade, eles vêm conversar com vocês todos, né? Muito de madrugada, né? Então, gente, eu acho que é isso aí. O nosso tempo passou um pouquinho, né? Mas eu acho que a conversa foi muito boa. Então, fica aqui o convite para os colegas agora para o nosso próximo livro sobre a origem, né? E, novamente, o tema da Bárbara rendia muita conversa, cara. O tema da Bárbara dava para a gente fazer só o tema da Bárbara aí. Que é muito dá para pegar aí uns 4 livros da Bárbara, mano, e eu acho que pode botar o ano aí para a gente conversar, né? Que é pano para manga, muito pano para manga, né? Então a gente vai estar conversando mês que vem sobre esse livro, se tudo der certo, a gente vai fazer os convites aí, né? E aí eu gostaria sempre de enfatizar isso aí que a Bárbara colocou e que a professora Cris também colocou. Tem pessoas que têm uma certa preferência, isso é verdade, e que bom que tenham, né? Mas é livre.
acredita e convive. O importante é a gente estar promovendo ali o diálogo saudável e a convivência, né? Um valor da ABC é, eu posso acreditar em algo diferente, mas eu consigo conviver, dialogar com um outro colega. E assim, nosso grupo em Manaus, ele é bem eclético. Nós temos presbiterianos, assembleanos, batistas, adventistas, um grupo muito grande e que tem como foco o quê? Como é que eu posso servir melhor a Deus, tendo a ciência como uma das coisas que eu trabalho, que eu faço, que eu tenho no meu dia comum. E isso é muito bom, isso é muito gratificante, e a gente espera que isso aumente, né? E aumente também essa maturidade da gente poder ler, a gente poder ter uma opinião, a gente ainda conviver, né? Eu gosto muito assim, a Cris, ela sempre coloca, eu não gosto muito desse negócio aí de evolução, ainda não entrou, né? Eu falei, que bom, e eu gosto, né? Mas eu acho que eu tenho uma facilidade porque eu fiz um curso sobre isso, né? E acaba tendo uma certa facilidade de entender também, né? Isso acaba ajudando. E aí a gente convive super bem, né? Graças a Deus. Tem outros colegas que são, assim, do design, a gente conversa tranquilamente. Tem uns outros colegas que são da Terra Jovem mesmo, assim, olha, tal. Dá até a quantidade de anos. Tanto. É a galera dos 7 dias de 24 horas? Não, dos 6. Isso, 6 dias de 24 horas. 6 dias. Eu aprendi isso com eles. Olha, dos 7 dias, não, 6 dias. 6 dias, isso mesmo. Obrigado. Não vou errar. Gente, então, agradeço aí novamente ao Alexandre e à Bárbara por ter aceitado esse desafio. Foi muito bacana, foi muito legal. Valeu aí pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente fica à disposição, tá? Vou deixar aí uma palavrinha para vocês encerrarem, tá? Alexandre e depois Bárbara, por favor. Então, só quero agradecer ao convite do Saulo mesmo. Muito obrigado. Não estava esperando. Mas foi muito legal, deu para aprender muita coisa, assim, gostei demais, assim. E assim, esse grupo da ABC2 Manaus, assim, cara, é uma coisa assim que eu espero que só cresça, porque assim, eu tava vendo lá o grupo, tem muita gente boa aqui em Manaus, e assim, a gente nem se conhece, né, assim, tantos talentos, assim, tantos irmãos empenhados, assim, em diversas áreas do saber, e que a gente tá, assim, a gente nem se conhece, Manaus é uma cidade grande, mas assim, poxa, dava pra gente se conhecer, né? E assim, eu só espero mesmo assim que o grupo cresça cada vez mais, assim, que seja bênção para a igreja do Senhor, porque nós precisamos realmente de iniciativas assim. Precisamos mesmo, assim. Muito obrigado, o Senhor abençoe todos vocês, viu? Amém. Só tenho a agradecer também a vocês, dizer que eu estou muito feliz de poder retornar. Eu passei um ano um pouco afastada da ABC2, justamente porque eu estava nesse processo, né, de processo seletivo para o doutorado, então foi um ano bem sofrido. Eu vou entrar numa área que não é a minha área de formação, não sou da área do direito, então fui correr atrás de publicação e de me preparar para essa área nova que eu escolhi mergulhar, né? E agora vou poder participar mais com vocês. E preciso muito da ABC2, porque acredito que no doutorado de biotecnologia vão ter muitos debates sobre essas questões, né, de fé e ciência. Então, preciso do apoio dos irmãos. É isso aí, então nós agradecemos e vamos estar encerrando a gravação agora.